vocês estão bem? Tá tudo tranquilo com vocês nessa pandemia? Eu espero que vocês estejam sobrevivendo como eu, ou até melhor do que eu, né? Devo dizer que eu não sinto saudades de dar aula, saudade de ir para a escola conversar eu sinto, mas dar aula não, né? Tudo bem, a gente deve estar acostumando com essa vida, eu sinto saudade de conversar com as pessoas, assim como vocês devem estar sentindo também, né? Mas como não estamos aqui para isso, estamos aqui para falar de aula, vamos começar a falar de aula, né? Esse bimestre a gente vai começar a falar sobre consumismo, vamos falar sobre esse processo de você criar a identidade de um ser humano, no caso a criança, tá? Vamos falar sobre propaganda, vamos falar sobre ideologia também. Tá? Para que a gente comece a fazer isso, eu passei para vocês aquele documentário de 50 minutos chamado Criança Alma do Negócio, né? Pelo que eu vi, alguns de vocês viram, a maioria de vocês viram, ou eu espero, pelo menos, que vocês tenham visto, tá? É um vídeo bem interessante, a gente começaria o bimestre falando sobre ele, eu começaria passando ele para vocês e analisando algumas coisas absurdas, certo? E é o que a gente vai fazer a partir de hoje. Antes de começar a mesma aula, eu gostaria de falar uma coisa para vocês, né? Eu prefiro que a gente interaja dessa maneira, comigo fazendo vídeos para vocês e vocês vendo eles na hora que vocês acharem melhor. Por isso que eu acho melhor desse jeito, porque a gente não precisa se reunir, né, todo mundo num determinado horário para a gente conversar. Eu faço esses vídeos e as dúvidas que vocês vierem a ter, vocês jogam para mim lá no Google Classroom, tá? Que eu vou responder o mais rápido possível. Se vocês preferirem que em algum momento a gente faça um plantão de dúvidas, que em algum momento a gente faça uma reunião entre nós todos, a gente pode fazer sim, claro, não tem problema nenhum. Mas por enquanto eu prefiro fazer esses vídeos para que vocês possam vê-los no melhor horário possível para vocês. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, o importante é façam as atividades que eu passar para vocês, vejam as aulas. Por que é importante fazer as atividades? Porque é através delas que a gente vai contar as presenças de vocês, tudo bem? Então, se você não fez determinada atividade, pode ser que você fique sem nota, ao mesmo tempo você vai ficar sem a presença. E isso vai fazer falta lá na frente, tá certo? Então, vamos para a aula agora? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim lá no Classroom, tá? Então, vamos compartilhar aqui uma tela com vocês, para a gente poder ver. Aqui, ó, seria esses slides que eu ia passar para vocês em sala de aula, né? Mas vamos começar pelo básico, vamos começar fazendo essa análise do vídeo, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, eu gosto muito desse vídeo, porque tem coisas extremamente absurdas, uma atrás da outra. Acho que a primeira coisa mais absurda, assim, que eu falei, meu, não é possível, é aquela menina que tem um jet ski na casa. Você vê que ela já fez várias propagandas de revista, de roupa, de perfume, de maquiagem, né? E ela é uma pessoa consumista. A gente consegue perceber como ela é consumista na fala dela dos celulares, tá? Mas essa daí é apenas uma das várias coisas absurdas que a gente acaba vendo nesse vídeo. E é interessante a gente ver essas coisas absurdas, por quê? Porque a gente percebe o quanto a indústria cultural, a indústria de consumo, a indústria de brinquedos, a indústria de bolachas, de alimentação que não faz bem à saúde, ela acaba exercendo uma influência muito grande na vida dos adolescentes e principalmente das crianças. Por que principalmente das crianças? Porque as crianças não sabem teorizar sobre o que está acontecendo com elas. Já vocês, teoricamente, têm que saber. Por isso que eu pedi para vocês relacionarem socialização com o consumismo, certo? Mas vamos começar a falar algumas coisas básicas aqui. Uma das partes mais absurdas desse vídeo, que eu realmente achei absurda, foi essa entrevista, né? Primeiro, porque a mãe está aqui apenas de enfeite, parece que ela não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo até na vida da filha, né? Segundo, Carla, 13 anos, grávida pela segunda vez. Ela tem 13 anos de idade, gente. Qual será a idade do marido dela? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Mas é uma coisa complicada de se pensar, porque na fala dela, ela mesma fala, eu gosto de ver desenho, mas agora eu sou adulta, eu já não me sinto mais criança, né? E fala, pera aí, a gente vai pensar, pera, ela tem 13 anos, ela tá grávida do segundo filho, ela já casou. Só para vocês terem uma informação, sexo com alguém de 14 anos ou menos é estupro de vulnerável. Tá? Então, aqui nós temos uma coisa complicadíssima acontecendo. Essa Carla, ela tá grávida pela segunda vez e ela tá casada. E tem um momento em que ela fala assim, né? Ah, porque eu gostaria muito de ter o corpo da Juliana Paz naquela propaganda de cerveja. Nisso, cortou para a propaganda de cerveja e a especialista fala,
como as propagandas de cerveja, elas determinam para as mulheres como essas mulheres devem se comportar. E a fala é muito interessante porque a mulher, a especialista, ela fala assim, olha, qual que é o papel que a propaganda de cerveja, que a população, que a sociedade passa para a mulher? Qual que é o papel da mulher? O papel dela seria, primeiro, ser gostosa. Então, fica claro na fala da Carla, né, que a mulher tem que ser gostosa. Segundo, qual que é o papel da mulher também? É cuidar do homem, é ser servente ao homem, servil a ele, certo? Ela vai ser tipo uma escrava do homem, tanto em termos sexuais quanto nos termos sociais. A mulher que tem que cuidar da casa, e além de cuidar da casa, ela tem que ser gostosa. Pera, quem é que determina isso? Quem é que determina que a mulher tem que cuidar da casa e ser gostosa? Um dos agentes de socialização que a gente já viu ano passado. E que nesse caso dessa aula de hoje a gente vai falar que é a mídia. É a televisão através das suas propagandas, tá? Temos vários outros absurdos também, antes de eu passar para o próximo slide. Absurdos como, por exemplo, a professora que fala da menina, né, que pediu na loja uma calça que valorizasse o seu corpo. O corpo de uma menina de 6 anos, que não tem porcaria nenhuma para mostrar. Mas quando uma menina de 6 anos ela pede uma calça que valorize o seu corpo, significa dizer que essa menina de 6 anos ela está sendo extremamente sexualizada. E quando ela é sexualizada ao extremo, nós voltamos aqui na Carla, 13 anos, grávida pela segunda vez. Tá? Então, a propaganda acaba sim exercendo uma influência na maneira como a gente vai agir. Certo? Lembra também daquela parte da menininha que fala assim, eu gosto mais desse tamanquinho porque esse tamanquinho me faz sentir mais alta. Pera, mas por que para essa menina é importante ela se sentir mais alta? Né? Por que as crianças de hoje em dia, elas preferem às vezes ganhar muito mais roupas do que brinquedos? Porque a roupa vai fazer com que ela chame atenção para o seu corpo. Uma criança não deveria chamar atenção para o seu corpo. Mas quando as propagandas elas fazem isso, eu crio a identidade dessa criança. Uma identidade muitas vezes voltada para a realização dos desejos sexuais que muitas vezes ela não sabe que tem. Não à toa, os jovens têm perdido cada vez mais cedo a virgindade, certo? Então, olha que interessante a gente pensar que a propaganda, a televisão, ela cria a personalidade das pessoas. E aqui é mais importante a gente pensar que cria a personalidade da criança. Tá? Por quê? Porque essa criança acabou de chegar ao mundo e ela precisa, no capitalismo, consumir. Ela precisa fazer com que os pais comprem coisas para elas. Então vocês viram no vídeo crianças que têm uma porrada de brinquedos, mas não brincam com os brinquedos. Porque o prazer está em ter o brinquedo, não em brincar com o brinquedo. O prazer está em mostrar para os amigos, olha, eu tenho, você não tem esse brinquedo. Tá? Então, aí o que eu crio? Eu crio uma criança consumista que sente prazer no ato de consumir e não o prazer em brincar com aquele brinquedo. Tanto é que tem um menininho que mostra, sei lá, um negocinho desse tamanho e fala, esse daqui é o meu brinquedo favorito. É sério, você tem uma porrada de carrinho de controle remoto, o jogo da vida, o Wario Caramba 4 e o seu brinquedo favorito é essa melequinha aqui? Pois é, por quê? Porque ele não se importa com os outros. Porque o importante para ele é ostentar o que ele tem. Certo? E a partir do momento em que ele ostenta, significa que ele comprou. E se ele comprou, ele já gerou lucro para a indústria do brinquedo. E essa indústria, ela não está nem aí para os pais, ou se o pai vai se endividar. Né? Não teve fala dos pais falando, olha, estou passando aquela motinho em 6 vezes, estou pagando aquela motinho ainda e ele não vai usar. Tá? Por quê? Porque depois que aquela motinha foi comprada, já gerou lucro para a indústria. E aí eu tenho uma criança que está se tornando cada vez mais consumista. Uma criança que quer um determinado pacote de bolacha. Por quê? Simplesmente porque bolacha é docinha, porque a bolacha é boa? Ou será também porque tem lá uma figura, tem Frozen, a Elsa, né? Ou tem o Shrek no pacotinho de bolacha. Para quê? Para chamar a atenção da criança, para tornar essa criança consumista. Então, presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, certo? Nós temos uma indústria cultural, tá, voltada para as propagandas, e essas propagandas elas são feitas especialmente para as crianças, porque as crianças acabaram de nascer e elas ainda não sabem que o papel dela é consumir. Ela está sendo socializada. Lembra que eu falei para vocês? Socializar é ensinar vocês a viver em sociedade.
Quem tem socializado as crianças muitas vezes? A televisão e as propagandas. Então, a televisão e as propagandas ensinam as crianças que elas precisam consumir para ser felizes. Porque se elas não consumirem, elas não serão felizes. E por isso muitas crianças fazem birra, porque elas querem aquele determinado brinquedo. Porque se elas não tiverem aquele brinquedo, elas não vão ser felizes, elas não vão gerar lucro, tá? Para a empresa. E é isso que a gente sente até hoje. Nós, mais adultos, vocês, jovens, também já sentem isso, né? Muitas vezes eu trabalho, eu ganho a minha grana e eu quero comprar uma roupa para mim. Simplesmente pelo prazer de comprar. Tá? Então eu espero que pelo menos esse ponto tenha conseguido ficar um pouquinho claro para vocês. Em sala de aula, é claro que eu me ateria um pouquinho mais, a gente falaria com mais calma, tá? Eu conseguiria tirar as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sabem o que fazer para mim, né? Me manda um recado, manda lá no Google Classroom, que a gente vai discutir, tá? Não é um assunto complicado e ver esse documentário ajuda a elucidar, a tornar claro muito esses pontos que eu vou fazer com vocês, tá? O importante com esse documentário é vocês perceberem que a televisão e as propagandas, buscando ter um lucro cada vez maior, vai investir na criança, vai tentar socializar a criança, vai ensinar a criança que ela precisa consumir, que ela precisa gastar dinheiro para que ela seja feliz. Essa criança que não consegue pensar teoricamente sobre isso, apenas sentir a frustração de ter ou não ter alguma coisa, ela vai o quê? Ela vai encher o saco dos pais ou ela vai tentar ter o dinheiro dela para consumir, para gerar lucro para a empresa. Tudo bem? E ao gerar lucro para a empresa, ela se forma também como uma criança consumista, formando assim a identidade desse ser humano, a identidade voltada para o consumo e para a criação de lucro para as empresas capitalistas. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Tá? Vamos passar aqui, vamos teorizar um pouco, vamos falar aqui um pouquinho sobre Marx, vamos tirar aqui a telinha, vamos colocar aqui para o lado, né? Que é, ou aqui para baixo, que é o seguinte. Nas sociedades contemporâneas, né, nas sociedades de hoje, há uma relação intrínseca entre as manifestações culturais, certo? E as ideologias e os meios de comunicação de massa. Então, as manifestações culturais, como a gente consome, como a gente vive, o que a gente compra, tá? O que a gente valoriza, tá? Essas são as manifestações culturais. Há uma relação entre esse jeito que a gente vive com a ideologia, e eu falei um pouquinho com vocês, né, no bimestre passado, bem pouquinho, infelizmente, a ideologia como a ideia de uma classe dominante, tá? E os meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa passam as ideologias das classes dominantes. Quais ideologias? Consuma para ser alguém na vida, certo? Consumindo você gera lucro, tá? As manifestações culturais, se essas manifestações culturais forem voltadas para o lucro, melhor ainda. Então não é simplesmente, eu gosto de dançar. Não. Eu gosto de ir no cinema. Eu gosto de ir no centro cultural encontrar os meus amigos. Não. Eu gosto de ir no shopping encontrar os meus amigos, porque no shopping eu posso consumir. Tá? Então, há essa relação entre as manifestações culturais de como a gente vive, com as ideologias voltadas para o lucro do capitalismo e os meios de comunicação de massa. As grandes empresas se utilizam dos meios de comunicação de massa para inserir na vida das pessoas certas manifestações culturais que geram lucro. Difícil? Não é difícil, é bem tranquilo. Tá? Os meios de comunicação de massa são os principais veículos de transmissão das ideologias, as convicções filosóficas, sociais e políticas, a ideologia da classe dominante, a classe rica, que eu falei para vocês na aula passada, na verdade no bimestre passado, tá? Transmissão de ideologias e tem papel essencial na conformação dos padrões culturais dominantes e dos diferentes modos de expressão cultural. Conformação. Vou ensinar um indivíduo a viver em sociedade e eu vou ensinar ele a aceitar a sociedade do jeito que ela é. Tudo bem? Então, vamos deixar desse jeito por enquanto e a gente volta num próximo vídeo para não ficar muito longo. Tá certo, gente? Então, abraço para vocês e até daqui a pouco. Até mais.